Os meninos do louvor, irmão, mandaram bem demais, foi top demais. E aí, querido, engraçado que estava todo mundo lá, mó bênção. Eu terminei de pregar, suado, irmãos. Teve um pastor que jogou uma cadeira para cima, irmão. Pensa que doideira. Pastor da igreja, eu estava falando, pregando, eu ministrei, eu não sei o que foi que ele entendeu lá, irmão, com ele estava sentado, ele pegou, ele jogou a cadeira para cima assim, irmão. É Deus, irmão, aquela coisa gostosa. E aí, irmão, quando o pastor Clodoaldo chegou, já me cutucaram lá, falou: bispão, fica ligeiro aí que o pai chegou. Aí o pastor Clodoaldo chegou, irmão, a gente já começou a se comportar direitinho, me abraçou, falou: tudo bem, querido, como é que foi, pregou e tal. Sabe, irmão, essa coisa é tão gostosa quando a gente vê a figura do pai, a figura do líder, a figura do pastor. Irmão, tava mó bagunça. O pastor Clodoaldo chegou, irmão, os meninos tudo encostado, bonitinho assim, parecia tudo gente de verdade. Eu falei: que coisa mais linda, irmão. E a gente entende, querido, que o Senhor, Ele entendia que o propósito da igreja era o amadurecimento. Irmãos, tem pessoas que nos procuram hoje, que às vezes conversam com a gente no final do culto ou pelas redes sociais, diz assim: bispo, como a gente percebeu a maturação que teve no decorrer desse tempo, o ADAP, como a gente olha para os jovens que estão lá, a gente vê que são jovens que são compromissados, que são cobrados, pessoas que são diariamente cobradas a serem melhor. E esse é o propósito, querido, de Deus para a igreja. Por isso que em 11:13 de Efésios 4, ele vai dizer que ele designou, ele deu para a igreja apóstolos, profetas, mestres. Eu não quero entrar aqui nesse mérito, querido, do apostolado, mas só para que você entenda. Então, irmãos, a razão pela qual o crescimento e o desenvolvimento é necessário é óbvio. A Bíblia, ela vai deixar claro, irmão, quando nos diz que todo cristão é um bebê quando ele é salvo. Por isso, irmão, o processo do novo nascimento, aliás, esse processo do novo nascimento, de um novo convertido, quando ele se converte, é chamado de um novo nascimento. Porque quando ele se converte a Cristo, ele passa a ser um bebê. Diga comigo, um bebezinho espiritual. E, queridos, né, não é diferente na esfera espiritual, diferente da esfera terrena, quando se fala de paternidade, de espiritualidade. Todo pai, querido, que tem um filho, ele fica encantado quando ele vê o seu filho crescer e amadurecer. Todo pai, ele fica admirado. Eu lembro quando a minha filha, de 10 meses para 12 meses, para completar um ano, ela começou a falar: papai, mamãe, tem minha sobrinha lá, Emily, querido, coisa mais linda. Todos aqui que são pais, se você trabalhar um pouquinho na sua memória e for buscar de quando o seu filho começou a falar as primeiras palavras, qual foi o sentimento que você teve? De orgulho. E assim, querido, é Deus, Ele tem o desejo de que eu e você cresça. Deus se alegra quando Ele vê, querido, seus filhos fazendo uma transição da infância para a maturidade. Então não tem problema em você ser um novo convertido, em você ser um bebê espiritual. O que não pode é os anos passar e você continuar uma eterna criança. É aqui que está o problema. Passam-se 10 anos, querido, e você não pode ouvir nada que te contrarie e você sai da igreja. Você não pode ouvir nada que te confronta, você sai do ministério. Você não pode ouvir nada que te confronta, que você decide que você não vai falar mais com tal pessoa. Não, eu tive um problema com a Catherine. A Catherine, ela penteou o cabelo de um jeito que eu sugeri para ela fazer diferente, para a dança ficar legal. Ela não gostou, já não se fala mais. Você conhece alguém assim, não? E esse é um desafio. Porque o Senhor, Ele quer que a gente transite da vida de infância para uma vida adulta, isso no respeito ao que se refere às coisas espirituais. Deus, Ele quer, irmão, que a gente se mova do berçário espiritual e que a gente comece a entrar em campos de batalha. Vou repetir isso aqui. Deus, Ele espera de mim e de você que a gente saia do berçário espiritual e que a gente de fato comece a entrar em campos de batalha. A gente precisa fazer isso, irmão. Ele quer que a gente deixe o reino do leite. Tem pessoas que amam o reino do leite, o reino do nã, o reino do leitinho espiritual. Não, bispo, o senhor tem que amar, o senhor tem que pegar no colo. Ô bispo, a nossa igreja não cresceu, a nossa igreja A, a nossa igreja B, a nossa igreja aquilo, porque o povo não está sendo assistido. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que entrou por essas portas: essa igreja não ensina a cuidar de ninguém. Nós não estamos aqui para ser babá de ninguém. Nós estamos aqui, querido, para pregar o evangelho. E aquele que quiser, nos siga. Ô bispo, eu quero mudar de vida. Bem-vindo. Fazer parte dessa comunidade.
Ah, bispo, mas olha, ninguém ligou para mim. Ninguém mandou mensagem para mim. Irmão, alguém do seu trabalho tem que mandar mensagem para você ir trabalhar cedo? Ô bispo, mas você está fazendo uma comparação muito infeliz, muito chucra. Irmão, Paulo vai dizer a Timóteo, sabe o que ele vai dizer? Timóteo, cuida de ti mesmo. São 3 pessoas, diga para ele assim, ó, cuida de ti mesmo. Isso, olha para outra pessoa agora, diga assim, ó, cuida de você mesmo. Agora, por que Paulo vai dizer isso para Timóteo? Olhe para mim, por favor, redobre a atenção. Porque ele vai dizer, depois ele explica, pastor Diego, ele diz assim, ó, cuida de você mesmo. Fazendo assim, você vai salvar tanto a você como quem te ouve. Então, irmão, o nosso propósito de nos reunir aqui, querido, não é que a gente seja babá de ninguém. Porque tem muito pastor que se vende a troco de dízimo. E se você vem para cá, querido, pensando que porque você dizima, oferta, coloca dinheiro aqui dentro, eu vou ser o seu babá, ter que te atender qualquer hora que você me ligar, irmão, você está no lugar errado. Amém? A gente precisa entender o que é maturidade. É isso que Deus tem para nós. Ele quer que a gente, irmão, saia do reino do leite. Quem aqui está disposto a sair do reino do leite? Que a gente comece a jogar fora os babadores, as fraldas. E a gente quer que a gente comece a entrar no reino de um sólido. Nas batalhas, na devoção. Uma das características mais impressionantes de uma pessoa que é madura, você vê que ela é uma pessoa devota. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou pastor de igreja, já vai fazer 8 anos. Completa esse ano, em setembro, 8 anos que eu sou pastor de igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu vou falar isso aqui de altar para você. Eu percebo que eu tenho amadurecido agora. Eu vou falar para você, querido, como pastor de igreja, um dos maiores desafios de um pastor hoje é ele ter uma vida equilibrada espiritual. Porque se eu não tomar cuidado, querido, a nossa igreja não é grande. E como eu já disse em outras ocasiões, teve gente que eu nunca consegui pegar na mão, saber o nome. Nós não estamos aqui em mais de 100 pessoas. E aí o que vai determinar a sua caminhada dentro desse lugar? A aproximação com o pastor? Ou a comunhão com a comunidade de uma forma geral? Então, se a gente não tomar cuidado como homens de Deus, mulheres de Deus, escute isso, bispa, as mulheres que auxiliam a bispa aqui, os meus auxiliares, os pastores, a gente entra num campo de ativismo, e ativismo não quer dizer que você amadureceu em nada. Servir o rei não quer dizer que você tem relacionamento com ele. Então a gente precisa entender, meus irmãos, que a gente tem que entrar no campo da devoção. O plano de Deus para cada um de nós, querido, é ver que a gente atinja a maturidade espiritual. Ele quer que a gente cresça. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O meu modelo é a igreja Betel. Eu sei que está gravando aqui, eu sei que o pastor Clodoaldo vai ver depois, mas hoje o meu modelo de igreja é a Betel. Eu falo isso com a minha esposa, não é verdade? Porque, irmão, eu vejo as pessoas que congregam lá, irmão, eu não vejo o pastor Clodoaldo ter que se espernear para falar de dízimo, para falar de oferta, porque ele tem muitas pessoas maduras. Eu não vejo desespero para poder falar de projetos, irmão. Quando a gente levantou as doações, eu conversei com ele, eu mandei mensagem para alguns pastores amigos, irmão, ele mandou 2 carros até a boca de doação, com roupa, com alimento, produto descartável. Eu quero louvar a Deus aqui também, irmão. Nós levantamos muitas coisas, levantamos mais de 50 sabonetes, pasta de dente, produtos de higiene. Nós nos unimos, querido, conseguimos doar geladeira, conseguimos doar fogão, recebemos um micro-ondas, uma cama de doação que a pessoa ainda não conseguiu nos entregar. Então a gente percebe a maturidade de uma comunidade, querido, não é pela estrutura que ela alcança, mas são pelas pessoas que frequentam aquele lugar. Então, irmão, está no tempo e está na hora da gente amadurecer. Está na hora da gente entender, querido, que a gente não vem para cá como um consumidor do evangelho, esperando que, mas... Sabe o que é, bispo? Eu fui na igreja A, na igreja B, poxa, bispo, tinha um monte de gente com plaquinha, tinha suco de maracujá, bispo, tinha uma entrada espetacular, a pessoa até se requebra para falar, espetacular. O bispo, parece que a gente não está andando, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou aqui, querido, como penina, tendo filhos para poder fazer concorrência para ninguém. Eu estou aqui como Ana, dizendo para Deus, Senhor, me dá filhos, senão eu morro, me dá filhos, senão eu morro. O que quer dizer isso? Nós não estamos aqui querendo crescer para competir com ninguém, irmãos.
Tanto é que você, hoje, eu vou falar uma coisa para vocês que aconteceu no carro. Nós estávamos indo para Betel, para o sítio lá, para o acampamento de jovens, para poder ministrar, e os meninos com uma preocupação. Ô bispo, sabe o que é? Lá a gente sabe que o pessoal tem um estilo diferente de louvor, lá o pessoal na Betel é tal, é assim, assado. Eu falei assim, nós vamos lá para ser a gente. Se eles me chamaram para pregar, eu não tenho que pregar igual o Clodoaldo, eu tenho que pregar aquilo que Deus me deu. Eu tenho que ser quem eu sou aqui, eu tenho que ser quem eu sou na minha casa, eu tenho que ser quem eu sou no meu trabalho. Esse é um problema. Por quê? Porque as pessoas se decepcionam com você, porque você não consegue sustentar uma máscara por muito tempo. Você não consegue sustentar um personagem por muito tempo. Irmãos, o cara que eu sou em cima do púlpito, eu sou na mesa, eu sou comendo uma pizza, eu sou batendo um papo. Nós não podemos assumir personagem. E isso é um indício do quê? De maturidade. Você ser quem você é. E nós chegamos lá, irmão, e nós chapamos. Nós arrebentamos a bateria lá, tivemos que chamar a atenção dos meninos um pouquinho para tocar mais baixo. Mas nós sapecamos o pau lá, irmão, arrebentamos o couro do cão. Diga, eu preciso ser eu mesmo. Então, irmão, esse texto que a gente leu, tem extenso, do 11 ao 31, ele tem informações, querido, que vai nos fornecer conteúdo de como crescer em Deus, de como ser pessoas maduras. Esse texto que a gente leu, ele indica de uma maneira muito clara marcas de um cristão que está amadurecendo, de uma pessoa que está crescendo em Deus. Isso deve ser uma preocupação sua, irmão. Por que a nossa comunidade ela tem uma característica de pessoas que permanecem aqui? As pessoas que geralmente ficam para congregar aqui são pessoas que querem compromisso com Deus. Não são pessoas que estão procurando milagres, bênçãos, sinais e maravilhas. Por quê? Porque nós não oferecemos esse tipo de produto. Uma vez eu entendi, querido, que se eu oferecer Cristo para as pessoas, elas vão voltar para Cristo, então eu não preciso me preocupar em fazer nada. Você vai perceber uma característica dominante de igrejas, querido, que tem um sistema de ganhar pessoas, de fazer, irmão, aí é campanha, é tema daquilo, e você vê que tem um pastor que ele está quebrando a cabeça todo mês, para fazer a campanha de não sei o que, do azeite não sei o que, da rede de não sei o que, dos muros de Jerusalém, e o cara vai fazendo, irmão, e você vai falando, bispo, e aí como é que é, Nadab? A gente abre a porta, se organiza, faz o culto e adora. Se Cristo estiver aqui, irmão, é suficiente. Por quê? Porque a estratégia que eu uso para te atrair vai ser a mesma ferramenta que eu vou ter que usar para te manter aqui dentro. Então, se eu te atraio através de campanha, eu vou ter que continuar te oferecendo campanha para você ficar. Se eu te atraio aqui por causa de milagre, de sinal, de cura do que Deus pode te dar, eu vou ter que continuar oferecendo isso para você ficar. Agora, se você entrar aqui por causa de Cristo, é só Ele permanecer que você fica. Só que tem um detalhe aqui, eu posso falar isso aqui? Vai te escandalizar, posso? Não vão para a igreja por causa de Cristo. As pessoas vão na igreja porque querem conhecer novas pessoas. As pessoas vão na igreja porque elas querem se livrar da dor. As pessoas vão na igreja por inúmeros motivos. Não vão por causa de Cristo. E é aí que nós entramos, amém, equipe? É quando a pessoa entra aqui, ela fala, cara, servir a Deus é muito mais do que o que Ele pode me dar. Eu quero esse negócio aí. Então vale a pena, irmão, amadurecer. Vale a pena. E esse texto que a gente leu é um texto de confronto. Porque você agora vai ter que se confrontar com você mesmo para saber se você está amadurecendo ou não. Irmão, tem casais que eu conheço que estão há 10 anos casados. Quanto tempo casado? 5 anos casado, 10 anos casado. E eles têm os mesmos problemas que eles tinham com 1 ano de casado. Cresceram alguma coisa? Cresceram. Eu conheço homens, irmão, que há 5 anos eu conheço esses homens, 10 anos eu conheço, e eles têm os mesmos problemas financeiros. Cresceu alguma coisa? Não, Deus, Ele quer que a gente amadureça. Quer que a gente desenvolva, que você deixe de falhar em áreas que você falhava. Que você deixe de ser menino em áreas que você era menino. Então, querido, se você está interessado em crescer, esse culto é para você essa noite. A gente precisa, querido, observar algumas marcas de um cristão que é maduro ou está caminhando para o amadurecimento. A primeira característica, querido, que eu quero compartilhar com você. Homens e mulheres de Deus maduros, marcados por firmeza. São pessoas firmes. E tem 3 áreas aqui, irmão, que eu quero construir com você um raciocínio de que você precisa se atentar, que você tem que ser firme nessas coisas. Por exemplo, irmão, quando a gente conhece alguém que tá, eu tenho conversado com a minha esposa e falo, meu amor, a gente precisa fazer uma dietinha. Já rolou
rolou esse papo dentro da sua casa? Tem que fazer dieta. A gente tem que se ligar no que a gente está comendo. E aí, irmão, quando a gente entra nesse papo de dieta, a gente fica firme, sim ou não? Sim ou não, irmão? A gente fica. E parece que o cão, irmão, ele não sossega, ele não dorme de dia nem de noite. Aí você fala que vai fazer uma dieta ou vai fazer um jejum, irmão. Aí você levanta no outro dia, é ovo frito, é cuscuz, é presunto, é queijo Minas, é baguete, tem tudo lá na mesa. Bolo de chocolate, bolo de cenoura. Só que você tem que ser firme, sim ou não? E essa é uma característica, irmão, de uma pessoa madura. Eu posso falar uma coisa pra você? Uma pessoa madura, ela sabe falar mais não do que sim. Porque nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Então, querido, Jesus te libertou de ou Ele te libertou para? Isso aqui não é uma pergunta filosófica. Isso é uma pergunta prática. Jesus te libertou de algo ou Ele te libertou para algo? Então, o que é ser livre? O que é essa liberdade que você tem em Cristo? Sabe o que é a liberdade? Quem aqui já foi em comida, querido, que tem rodízio? Quem já foi em rodízio aqui, irmão? Você pega lá, tem 5 tipos de carne, sim ou não? Aí você pega lá, tem 10 tipos de salada, sim ou não, irmão? Aí você vê lá, tem massa, tem tudo. Quem já foi em rodízio aqui, diga eu. Quem não foi, diga, me leva. Glória. Mas quando você chega no rodízio, você não vê um monte de tipo de carne, um monte de tipo de mistura, um monte de tipo de salada, sim ou não? Agora deixa eu falar uma coisa pra você, irmão. Se você pegar um pouquinho de tudo, no final, como é que fica o teu prato? Igual de alguns meninos aqui, irmão. Eu não vou expor esses caras, mas tem uns aqui que o devorador habita lá dentro, irmão, da barriga. Tem uns caras aqui, irmão, que o mal de Parkinson é aqui na boca, ó, fica assim. Os meninos comem bem, irmão, come bem. Você que é homem que está aqui, nós vamos ter o nosso próximo churrasco aqui com futebol, irmão, você tem que vir, é coisa para macho. Muita gordura, muita carne, muita comunhão, refrigerante, todas essas coisas que faz bem. E as meninas agora, sábado, tem reunião com as mulheres, hein? Ai, bispo, ninguém cuida de mim. É claro, tem culto, você não vem, não vai ter que ir na sua casa. Discipulado delivery, liga no iFood, liga no Uber, vai chegar um pastor na sua casa? Ai, bispo, aqui ninguém cuida. Não, vem pra cá ser cuidado. O maior interessado em ser cuidado é quem? É você? Dá o primeiro passo, a gente ajuda. Então sábado, diga comigo, sábado, eu vou poder ouvir minha bispa. Já afinaram, né? Você viu, né? Sabe, você vai poder ouvir sua bispa aqui, você que é mulher. E eu vou estar aqui também, para poder bater um papo cabeça com os homens. Coisa tranquila, só nós. Então nós precisamos entender que esse é o caminho. Diga comigo, esse é o caminho da firmeza, querido. Então, um homem maduro, uma mulher madura, qual que é a primeira característica que ela é firme? É firme na doutrina. Escute o que eu vou dizer, porque a gente tem visitantes aqui, eu preciso falar isso de maneira muito breve e rápida. O que é doutrina? Doutrina, querido, não é barba. Doutrina não é roupa. Isso é uso e costume. Então, por exemplo, tem igrejas, querido, que pastores já falaram para mim, poxa, bispo, se você raspasse a barba, você podia pregar aqui. E, querido, nos vemos na eternidade. Eu não vou raspar minha barba para pregar numa igreja, irmão. Ele não tem o costume deles lá? E eu tenho o nosso aqui. Não prega se não tiver também barba. Tem que ter para pregar. Amém, irmão? Isso é uso e costume. Irmão, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não teria como um pastor estar vestido como eu estou pregando. Com a idade que eu tenho. As coisas vão se contextualizando. Eu não vou também gastar tempo nisso aqui, que a gente já foi ministrado na nossa conferência. Mando Deus. O pastor Fabiano Faia, o bispo Cosme. Mas o que eu quero dizer para você, irmão? Costume é uma coisa, doutrina é outra. E você precisa entender, querido, que a nossa igreja é uma igreja, querido, pautada em uma teologia. Qual é a nossa teologia, querido? Você precisa saber. E isso é doutrina. Quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando, querido, de temas bíblicos. Doutrina, soteriologia, a doutrina da pneumatologia, doutrina do pecado, doutrina do homem, doutrina da salvação. Isso é doutrina. E quando uma pessoa é madura, ela é firme nas doutrinas que ela tem. Então, por exemplo, vê uma dúzia agora de reformadores de internet, porque a moda agora é essa, os pregadores reformados. E aí, querido, você, para não ser bombardeado, você precisa ter uma boa doutrina. Você precisa entender. Tem cara que diz por aí que uma vez salvo é salvo para sempre. E ele te prova na Bíblia com vários versículos bíblicos. Aí você começa a passar mal. Você fala, ixi, bispo, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Eu
posso pecar, eu posso adulterar, eu posso me prostituir, eu posso fumar um negocinho aí no fim de semana antes de vir para o culto, tá tudo certo, eu estou salvo. Não tem como perder a salvação. E aí é isso que eu quero perguntar para você. E aí, o que você acha a respeito disso? Então uma pessoa madura, ela é firme na doutrina. Então o que Paulo vai dizer aqui? Por que os apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, eles estavam na comunidade para a edificação do corpo, para eles não serem levados de um lado por todo o vento de doutrina. Então o que estava acontecendo nessa igreja de Éfeso? Lá existia, querido, muitos deuses pagões. E as pessoas constantemente gostariam de fazer prosélitos. Então quando a gente olha para uma pessoa madura, diga comigo, ela é firme na doutrina. Então o que é uma pessoa firme na doutrina? Ela não é constantemente enganada por falsos ensinamentos ao seu redor. Irmão, Tiago Brunet é bênção. David Leonardo é bênção. Esses camaradas é tudo legal. Eu não estou aqui para sentar, sabe, a língua em ninguém. Mas calma aí, você precisa de maturidade para você olhar e falar, cara, o que esse cara está pregando, poxa, isso aqui é bênção, eu vou reter. Isso aqui, cara, não dá. Sim ou não, irmão? Então, querido, uma pessoa madura é aquela que sabe no que acredita e por que acredita. No que você acredita, irmão? Eu acredito em Jesus. Tá bom, o Dedé, que tem 6 meses de igreja aqui, ele acredita nisso também, ele acredita em Jesus. Mas por que você acredita? Isso tem que fazer sentido para você. Você tem que saber por que você acredita e no que você acredita. Cristãos maduros, eles gastam tempo com a palavra de Deus e não são enganados por mentiras. Então por que tem um monte de gente aí, irmão, tudo batendo cabeça? Porque elas conhecem as coisas de Deus pelo que o pastor prega para ela no domingo, pelo que o pastor prega para ela na quarta-feira, pelo que ela ouve pregando na internet. Ela não gasta tempo com a palavra. Esses dias, querido, 3 horas da manhã, minha esposa levantou. Ela tomou um susto, querido, as luzes ligadas, eu estava na sala com alguns livros abertos, com um dicionário do lado. E aí ela perguntou, o que você está fazendo aí, seu doido? Vem descansar. Eu falei, não, eu estou lendo um livro e esse livro está difícil. Irmão, muitos aqui sabem que eu sou muito estudioso, eu gosto muito de estudar. Só que eu estava lendo um livro tão difícil, querido, que eu empaquei no primeiro capítulo, nas 3 primeiras páginas. A primeira folha que eu comecei a ler tinha 5 palavras que eu não conhecia, que eu não sabia. Então eu não estava entendendo o contexto do que eu estava lendo. Então eu tive que parar, circular as palavras, buscar no dicionário, para depois eu falar, cara, é isso que ele está querendo dizer. Eu falei, poxa, se eu tivesse um pouco mais contextualizado, eu não teria perdido tanto tempo. Então pessoas maduras, elas gastam tempo com a palavra de Deus. E elas não são enganadas por mentiras, por truques, por armadilhas. Isso você pode anotar depois para conferir em casa. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. O que diz em 2 Timóteo 2,15? Procure se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje corretamente a palavra da verdade. Irmão, nós temos que manejar a palavra da verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual que é o seu maior engano? Achar que jejuar, orar e ler a Bíblia é só coisa para o pastor. Jejuar, irmão, orar e ler a Bíblia é uma coisa para todos. Diga comigo, todos. Olha o que ele está querendo dizer aqui, irmão. Por que a gente diz que a palavra de ordem esse ano é vai cuidar da sua vida? Olha para quem está ao teu lado e diga assim, vai cuidar da sua vida. Está dizendo aqui, ó, em 2 Timóteo, procura se apresentar a Deus aprovado. Eu posso apresentar Elisa aprovada diante de Deus? Não posso. Quem tem que se apresentar diante de Deus aprovado? Você. Então a pessoa madura, ela tem esse comprometimento de fazer o que? Manejar a palavra da verdade. É um dever. Isso não é um palpite que eu estou te dando. Isso aqui é um dever de todo cristão gastar tempo com a palavra. Gastar tempo. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então diga comigo, uma pessoa madura é firme na doutrina. Segunda característica, uma pessoa madura, ela é firme no quê? No seu desenvolvimento. Maduro, um cristão em desenvolvimento,
ele tem uma profunda atração pela verdade de Deus. Ele está constantemente querendo crescer. Ele não se contenta, querido, em ser como ele é. Ele não se contenta em ser como ele era 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Ele é comprometido com o crescimento. E por que, querido, que uma pessoa firme na doutrina e firme no seu desenvolvimento cresce? Por quê? Porque essas pessoas estão constantemente adaptando a sua vida aos ensinos da Bíblia. Olha para mim. Redobre atenção. Uma pessoa madura, ela está constantemente adaptando a sua vida ao que a Bíblia ensina. E isso precisa parar para você refletir. Você constantemente adaptar, diga comigo, adaptar a minha vida ao que a Bíblia ensina. Por isso que é o processo do novo nascimento. Você vem para a igreja, irmão, você não sabe o que é, né? Cheguei na casa do Dedé esses dias. Sua menina não está aqui não, né, filho? Está na casa da mãe, né? Eu cheguei lá, ela estava toda feliz. Oi, bispo. Quem conhece aqui a filha do Dedé sabe como é que ela é? Ela, ô bispo, estou jejuando. Aí tadinho, ele até brincou, mas você não pode falar, mas ela não sabe. Ela nasceu de novo. Ô irmão, posso falar isso aqui? Qual foi a última vez que alguém olhou para você e disse assim, meu, eu estou jejuando? É uma bênção, irmão. Ô bispo, eu estou jejuando. É uma bênção, bispo. Eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, irmão, Deus, pastor da igreja está assim. Ele não está. A gente teve um jejum agora, 12 dias, irmão, da meia-noite às 3 da tarde. Perdi um monte de amigo. Ela falou, bispo, você não ama a gente, bispo, da meia-noite até às 3 da tarde. Eu falei, irmão, você não precisa jejuar. Ela é comprometida, firme no seu crescimento. Essas pessoas, elas arrumam tempo para descobrir o que Deus quer da vida delas. Isso aqui é muito poderoso, Danilo. Você encontrar tempo para o que Deus quer da tua vida. Você já parou para fazer essa pergunta? O que Deus quer da minha vida? E se for necessário, você se alinha com a vontade de Deus. Característica de uma pessoa madura. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3. Sabemos que o conhecemos se a gente obedece o que ele manda. O que é obedecer o que Jesus manda? É eu adaptar a minha vida, conformar a minha vida à verdade das Escrituras. Não é eu vir aqui na igreja e dizer assim, ó bispo, o negócio é o seguinte. Posso falar isso aqui? Tem uns por aí. Porque, ó, Deus falou comigo, eu vou ficar aqui, viu? Gostei da igreja, a igreja é uma bênção. Mas, ó, comigo é assim. Não, querida, a gente não está aqui para te agradar. A gente está aqui para espremer você, para você se moldar aos padrões da Escritura. Aleluias! Então, querido, sempre vai ter que estar desconfortável para você, porque quando estiver confortável é porque ficou no seu molde. Quando começa a ficar confortável demais, Israel, é porque está no seu molde. Então o negócio aqui é a gente colocar um pouquinho de espinho no teu banco, para você ficar sempre assim, eita, tem alguma coisa que está errada, ai, está machucando aqui, ai, está machucando ali. Porque a gente precisa te ajudar a moldar a tua vida às Escrituras. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os mandamentos dele. Versículo 4, aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Olha para o teu irmão e diga assim, ai. Você conhece aquele povo, irmão, que diz assim, não, eu sou crente. Labalábias, sou crente, mas não paga o que deve. É crente, mas quando vê a irmãzinha que chegou 2 dias no culto, se tu canta, tu me leva. Se tu fala, eu vou contigo. Diz que é crente. Mas ele não está conformado à verdade das Escrituras, porque a vida dele não está se adaptando. Ele diz, eu conheço, mas não obedece. A Bíblia diz, é mentiroso. E a verdade não está nele. Então por que um cristão maduro ele se compromete com o seu desenvolvimento? Porque eles fazem isso em obediência à palavra, para que isso possa fazer o quê? Semelhança deles com Cristo. O alvo, querido, não é você parecer comigo, irmão. Não faça uma coisa dessa. O alvo qual que é, bispo? É
você entender que você deve se parecer com Cristo. Olhe para o teu irmão e diga para ele, se pareça com Cristo. Então esse é o alvo. Todo filho que cresce, irmão, ele quer se parecer com quem? Com o pai, com a mãe. Irmão, o pai pode parecer o cão chupando manga. Pode, irmão. O pai, irmão, posso falar aqui? O pai pode parecer o pastor Fábio, irmão. Feio, brincadeira. Pastorzão, a Priscila aqui já fechou a cara. O pai pode ser de que, irmão, a gente vê às vezes o Isaac lá, olha pro pai, irmão, quando a gente está reformando a igreja. Já parou para reparar isso? Com certeza, né, filho? Tá mexendo aqui, ele tá olhando assim, falando, caramba, ele mal sabe que a gente tá lenhando o pai dele tá aqui trabalhando igual um doido. Ele fala assim, puxa, eu queria ser igual ao meu pai, irmão. Queria fazer igual minha mãe. Às vezes minha filha pega a bolsa dela, irmão, da minha esposa, pega os saltos dela, ela vê, a gente tá na sala, irmão, às vezes assistindo, conversando, e minha esposa conversamos muito, aí aparece a Heloísa de bolsa, aquele salto, eu sou a Bispa Rose. Eu falei, menina, se liga onde você arrumou essas coisas aí, me respeita, bispo. Ela fala pra mim, eu sou a Bispa Rose, irmão, quase tropeçando, caindo. Então acho que toda criança faz isso, por quê? Porque tem referência em quem? Esse é o propósito da maturidade, me fazer parecido com Cristo. O crente em crescimento, ele está sempre progredindo o seu relacionamento com Deus, o seu crescimento em Deus, porque a meta é o que? Não é se parecer com o pastor da igreja, é se parecer com Cristo. Eu sei que Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas eu estou dizendo para você que a gente é simplesmente um modelo. Mas quem é o alvo? É Cristo. E por que eu digo isso para você, irmão? Porque amanhã eu posso te decepcionar. Posso falar isso aqui? Você estaria preparado para ouvir um pastor que pecou, irmão? Até desceu agora, né? Maturidade. Não precisa, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Só quem é ovelha minha aqui, quem é filho dessa igreja. Se amanhã ou depois eu ficar doente, se amanhã ou depois você descobre, irmão, que eu pequei, que aconteceu qualquer coisa, o que acontece com essa comunidade? Posso falar uma coisa para você? Isso aqui pode te assustar um pouco. Eu não sou um exemplo de perfeição, irmão. Eu posso falhar. Agora a questão é, após uma falha, por isso que eu acredito, querido, em relacionamento. Relacionamentos frágeis, eles se derretem, eles são líquidos. Já parou para perceber, querido, que os relacionamentos que valem mais a pena são aqueles que a gente vive intensamente? Por que marido e mulher, irmão, eles se sentem seguros de falar suas verdades uns para os outros? Você já parou para refletir sobre isso? Porque eles sentem segurança no seu próximo. Eu sei que eu posso falar para a Priscila verdades duras, mas eu sei que ela não vai embora, porque eu me sinto seguro nela. Eu posso falar verdades para o Fábio que o doem, que o machuquem, mas eu sei que mesmo assim ele não vai embora, porque existe segurança. Os relacionamentos hoje, eles são que líquidos. Eles são relacionamentos que se desconstroem facilmente, só você discordar do que a pessoa pensa. Porque tem muita gente, irmão, que às vezes pode estar sentado aqui, que não consegue conceber como uma pessoa pode dizer que é crente e votar no Lula. Eu respeito, irmão. Eu preciso respeitar, isso é maturidade. Só que quando esse tipo de coisa acontece em relacionamentos que não são aprofundados, existe o quê? Um afastamento. Isso é síndrome do quê? De imaturidade. Para a gente encerrar, o louvor pode subir. Discute isso. Terceira característica de uma pessoa madura, ela é firme. Diga comigo, firme. Ela é firme na doutrina, ela é firme no crescimento e ela é firme na devoção. Diga comigo, devoção. Assim, querido, como os nossos corpos humanos, eles são unidos de uma maneira maravilhosa. O corpo de Cristo, ele foi cuidadosamente compactado. Diga comigo, compactado. Pode ser melhor, compactado. Pode ser melhor, compactado. Cada
cada membro do corpo foi compactado, cada membro no lugar que agradou ao Senhor. Eu não estou aqui, querido, hoje porque eu sou bom, porque eu tenho talento. Eu estou aqui hoje porque agradou o Senhor com este presente. Você não dança hoje, filha? Você não lidera o ministério porque você é bonitinha, boazinha, coisinha fofinha de Jesus, cuti-cuti. Você está porque agradou o Senhor que você fosse parte do corpo. Você faz hoje o que você faz, pastor, não é porque você é cuti-cuti de Jesus, é porque agradou o Senhor que você fosse essa parte do corpo, que você fosse essa parte do corpo, que você fosse uma parte do corpo. Então nós temos que entender que cada um é uma parte do corpo, amém, irmão? Cada membro no lugar que agradou o Senhor. Então 1 Coríntios 12, do capítulo 12 ao 27, do capítulo 12, versículo 12 ao 27, a gente vai perceber que o crente maduro, ele tem um desejo de encontrar o seu lugar no corpo. Então olhe para mim aqui, redobre sua atenção, irmão. Eu já preguei isso e vou pregar até a minha morte. Não existe membro de igreja, existe corpo de Cristo. Você não é membro. Quando você olha para essa igreja e você vê como uma igreja que você frequenta no fim de semana, qualquer coisa que te desagradar, você vai embora. Posso fazer uma pergunta aqui, sim ou não? Só quem aqui já teve motivos para ir embora dessa igreja? Eu já tive, irmão, pelo menos uns 2 hoje. Mas por que a gente não vai? Já parou para se perguntar por que você não vai? Porque constantemente você está sendo ensinado o quê? Aqui não é um lugar que você frequenta, aqui é uma família que você faz parte. Quem aqui já brigou com o irmão? Levanta a mão aí, quem brigou com o irmão? Quem aqui já brigou com o pai e com a mãe? Sabe o que representa hoje? Muito cristão. É aquele cara que briga dentro de casa, dona Beth, que briga com a mãe, que briga com o pai e vai querer morar na casa do vizinho. Quem aqui, irmão, já levou uma coça do pai? Uma coça. Eu não estou falando uma chinelada, eu estou falando uma coça mesmo. Quem já? Você trocou no registro lá, vou mudar o nome do meu pai, não aceito apanhar desse jeito. Você trocou? Não, irmão. Você não trocou por quê? Apanhou? Sim ou não? Chorou? Sim ou não? Doeu? Mas o pai continua sendo pai. Esse é o problema do cristianismo que a gente vê hoje sendo pregado. A pessoa vai para a igreja, ela ouve uma coisa. Eu vou lá para a igreja evangélico quadrangular. Eu vou para a Assembleia de Deus. Eu vou lá para a igreja dos mormons. Lá eles são tão bonzinhos. Então, irmão, quando você olha e você fala assim, cara, quem aqui de verdade já? Porque nós estamos falando entre pessoas maduras, amém? Quem já olhou e falou assim, cara, o que eu estou fazendo no meio dessa família aqui? Só tem doido. Quem já pensou isso aqui, irmão? Falou assim, mano, que casa aqui? Só gente doida dentro dessa casa, eu, hein? Quem já pensou isso aqui? Irmão, às vezes eu olhava dentro da minha casa e falava assim, não é possível não, viver no meio desse povo aqui. Às vezes já se sentiu assim dentro da igreja, mas é a tua família. É aquela coisa, né, irmão? A gente se pega um com o outro, a gente fala mal um do outro, mas quando vem alguém de fora, irmão, pega no pau. Não pode. Por quê? Porque nós somos, é entre nós, é a nossa família, amém? Então, querido, o que eu percebo? Que um cristão maduro é aquele que ele olha tentando procurar o seu lugar no corpo. Sabe por que às vezes você não se firmou ainda com Deus? Sabe por que você ainda não tem uma vida plena, abundante, satisfatória diante de Deus? Porque você não se envolveu com a sua comunidade, você ainda não procurou perceber qual é o seu lugar no corpo. Irmão, eu vou te dar a receita para você ser a pessoa mais frustrada dentro de uma igreja. Seja um frequentador. O que Paulo está querendo dizer é o quê? É que um crente maduro encontra o seu lugar no corpo e ele quer preencher esse lugar com o seu melhor, com tudo que ele pode oferecer. Então olha para mim aqui, redobre sua atenção. Não se trata do que a igreja pode fazer por você, mas se trata de como você pode preencher o lugar no corpo de Cristo e servir os seus irmãos. Esse é o propósito. Esse é um sinal de maturidade espiritual, quando o crente faz o seu melhor para realizar tarefas que foram dadas a ele pelo Pai. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conversava com um pastor amigo meu. Ele dizia, não, porque eu não posso pôr para pregar, porque eu não posso fazer isso, fazer aquilo, que o povo não vai fazer igual eu. Eu falei assim, pastor, meu amigo, não exija da tua igreja que eles preguem igual você, que eles orem igual você. Isso é uma tarefa que Deus deu a você.
posso esperar que o pastor Fábio suba aqui e estude tanto quanto eu, o pastor tanto quanto eu, os outros como eu. Por quê? Porque o Senhor me separou para algo específico. Então a minha tarefa no corpo é fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu não posso pegar essa guitarra, irmão, e tocar tão bem quanto Wesley toca. Eu não posso pegar uma bateria e tocar tão bem quanto ele toca. Eu posso até tocar guitarra, eu posso até tocar bateria, mas deixa esse camarada tocar esse negócio aqui sozinho. Não vai dar 5 minutos, não vai querer linchar ele. A bateria é benção, irmão, mas deixa ele tocar isso aqui 5 minutos sozinho. Sabe o que é o corpo? Tem um tocando o teclado, tá o outro aqui dedilhando a guitarra, tá o outro esperando para cantar, tá o outro tocando baixo, tá o outro com a bateria, tá o outro entoando cânticos com a sua boca. E isso faz o que? A beleza do corpo, cada um na sua função executando algo. Então isso é maturidade, irmão. E para que nós precisamos aprender isso? Posso encerrar aqui, sim ou não? Quem quer que eu pare, diga amém. Escute isso, irmão. Você não será um cristão influente aonde você trabalha, na família que você pertence, em qualquer lugar, se você não for um cristão que sabe se envolver na comunidade que você serve. Irmão, posso aqui dar uma leitura que eu faço de algumas pessoas? Os melhores funcionários, irmãos, que as empresas têm, eu começo a perceber que os cristãos mais maduros dentro dessa comunidade são os funcionários que têm anos na mesma empresa, são pessoas que não dão trabalho. Por quê? Porque essa igreja, essa comunidade é um campo de treinamento, onde você é ensinado a se relacionar bem, saber o seu lugar no corpo. Então quando você aprende a ser um cristão maduro dentro da empresa, você não vai querer ficar metendo o bedelho na função de ninguém, você não vai querer ficar fazendo um monte de coisa, você vai olhar e vai falar, cara, essa empresa também funciona como um corpo, eu vou encontrar onde é a minha parte, vou dar o meu melhor e vou fazer para ser bênção. Então esse é o propósito, diga comigo, esse é o propósito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se coloque de pé para a gente orar. Quem aqui já bateu o cotovelo? Irmão, dói ou não dói esse negócio? Quando você bate o cotovelo, você consegue escovar o dente logo em seguida? Não dá, irmão. Não, posso perguntar essa aqui? Essa aqui vai pegar uns aqui. Só quem aqui, irmão, já foi pra academia os primeiros 3 dias, como é que é, irmão? Irmão, é triste ou não é? Sabe o que eu quero dizer pra você? Quando uma parte do corpo não cumpre a tarefa, causa problema para todo o corpo. Quando uma parte do corpo não faz a sua tarefa, causa problema para todo. Então eu posso te dar um conselho aqui, irmão? Posso falar aqui de altar? Se você não é homem para sustentar a tua palavra, não entra no ministério. Seja homem de verdade, saia. Se você é mulher e está aqui me ouvindo, bispo, eu quero dançar, eu quero cantar, eu quero trabalhar, eu quero fazer. Seja mulher de verdade, assuma, faça. Por quê? Porque quando você assume, você deixa de fazer, você compromete todo um processo no corpo. Eu sei que dói, eu sei que é duro você ouvir isso, mas você precisa amadurecer, você precisa crescer. Olha para mim, redobra a sua atenção. Ei, você que é homem, que está aqui me ouvindo, bispo, eu quero casar, eu sou casado. Se você não está preparado para a responsabilidade, seja homem de verdade, não assuma uma mulher. Porque quando você assume um relacionamento onde você não está pronto a se doar, a se sacrificar, você vai ferir a outra pessoa. E você que é menininha, moça que está me ouvindo, você precisa entender, você não pode ser um depósito de necessidade do homem, se é que você está me entendendo. Para você casar, para você se relacionar, para você aceitar alguém na tua vida, tem que ser alguém que some com você, tem que ser alguém que agregue, não alguém que simplesmente queira despejar as frustrações em você, os anseios e desejos. Quando uma parte do corpo falha, todo o corpo sofre, sim ou não, irmão? Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, quem aqui gosta de café? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, o que tem a ver quando você não bebe café, você ter dor de cabeça? Você parou para fazer essa pergunta, irmão? Às vezes minha esposa, ela tá com uma dorzinha de cabeça, eu falo, não, toma um remédio. Ah, não é, meu amor, eu sei que é café. Mas o que isso tem a ver, irmão? É uma parte do corpo que não está sendo tratada, ou seja, o seu aparelho digestivo se acostumou, ele manda sinais para sua cabeça, ou seja, uma parte que funciona mal afeta outras que estão bem. Então, bispo, o que é eu ser maduro? É eu me comprometer com as minhas obrigações, eu me comprometer com
com as minhas funções, com as minhas responsabilidades. Isso é ser um cristão maduro. Quando as pessoas, querido, participam e faz o que elas foram designadas para fazer, a coisa funciona suavemente. Sim ou não, irmão? Ó aqui, ó. Você consegue sentir um ambiente porque está em sincronia. E é isso, querido, que o Senhor espera para a igreja: maturidade. Como que nós vamos ser uma igreja madura? Quando cada um fizer a sua parte. Ô bispo, quando que eu vou ter uma família, um casamento estruturado, abençoado? Quando cada um fizer a tua. Por isso a palavra de ordem é: vai cuidar. Porque quando eu cuido da minha vida, eu estou fazendo a minha. Vai cuidar da sua vida, nós precisamos entender o contexto que é aplicado aqui. Não é no sentido de ofensa, quando alguém te cobra, você vai, vai cuidar da tua vida. Não, vai cuidar da tua vida, sabe o que quer dizer isso? Amadurece, faça a tua parte, vai cuidar da tua vida, irmão. Seja uma bênção, seja tudo aquilo que você pode ser em Deus. Feche seus olhos. Pai, nós oramos a Ti.